Assim diz o Evangelho de João 4, a partir do verso 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Senhor, nos guie nessa meditação, abre o nosso entendimento, a nossa vida. Ó Senhor, aplica essas verdades no mais profundo do nosso ser, para que nós possamos entender o chamamento do Senhor para nós. Muito obrigado, Senhor, pelo testemunho da Escritura e como isso nos desafia no dia de hoje. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é momento de arregaçar as mangas. É momento de nós agirmos, não apenas reagirmos, mas agirmos de acordo com aquilo que Deus está nos dando a oportunidade de sermos participantes na obra que Ele está fazendo, porque a obra é dele, é Ele que está alcançando o mundo, mas Ele nos chama e nos dá esse privilégio de sermos instrumentos nas suas mãos. Aqueles que têm vindo nos últimos domingos, têm visto que nós temos chamado a igreja a se preparar, a se dedicar, a se consagrar, para que nós possamos ter nesse tempo uma colheita dada por Deus. Frutos que Ele haverá de produzir através das nossas vidas. E esse texto nos lembra de algumas coisas fundamentais, se nós desejamos responder a esse chamamento divino. Esse texto está aqui num momento bem interessante. Jesus havia atravessado o território de Samaria, como você deve se lembrar, ao fazer esse trajeto ali no Poço de Jacó, ele tem um encontro com uma mulher que a gente chama simplesmente de mulher samaritana, nós não sabemos o nome dela, não temos tantos detalhes, mas sabemos que é uma mulher com muita sede espiritual, muita necessidade espiritual. E Jesus usa inclusive a figura da água para falar de coisas espirituais profundas na vida daquela mulher. Jesus demonstra para ela que ele a conhecia. Ela não o conhecia até então, mas ele a conhecia e conhecia profundamente. Tudo isso acontece em um ambiente em que Jesus fica ali, talvez um dos textos que mais nos revele a humanidade de Jesus, e como ele de fato se fez um homem comum nesse sentido, ou seja, ele é 100% Deus, mas que se fez 100% homem, é justamente no capítulo 4, quando a gente descobre que ele fica ali no poço porque ele estava cansado e faminto. Jesus, então, viveu literalmente coisas que eu e você vivemos. Ele nunca pecou, mas lidar com o calor, com o frio, com a dor, com momentos de alegria, momentos de tristeza, com um corpo que até então não estava glorificado, Jesus estava no estado de humilhação. Jesus, então, vive as experiências humanas como eu e você. Ele não foi mais ou menos tipo um Superman, nesse sentido, um corpo quase indestrutível. Não. Ele se fez homem de fato. E ele está naquele lugar, ali, cansado, com fome. Os discípulos descem à cidade. Ele tem um encontro com a mulher samaritana. Quando os discípulos voltam, isso está nos versículos anteriores, eles ficam surpresos, que como você também já deve saber, era uma cena muito estranha. Jesus dando atenção a uma mulher, sendo ele um judeu, e um rabino, um mestre. Mais estranho ainda, ele conversando com uma pessoa de Samaria. E como nós sabemos, aquela mulher sofre um profundo impacto nesse encontro com Jesus. E os discípulos começam um diálogo com Jesus enquanto essa mulher sai. Ela sai da cena, ela sai ali do poço e vai à cidade, porque o impacto sobre a vida dela havia sido tão forte que ela fala: olha, vocês precisam vir.
Há um homem que sabe tudo sobre a minha vida. Ele me conhece. E ela começa a narrar para as pessoas ali da cidade vizinha quem era Jesus, como foi o encontro dela. Nesse interim que os discípulos estão conversando com Jesus. Você lembra? Jesus parou ali porque ele estava cansado e com fome. Os discípulos então chegam para Jesus e dizem assim: mestre, coma um pouco. E aí Jesus diz assim: tem uma comida que é muito mais importante para mim. E aí Jesus então dá essa palavra aos seus discípulos. Logo depois desses versículos que nós lemos, o que vai acontecer? Vários samaritanos irão ao encontro de Jesus. E haverá muita conversão. E o impacto de Jesus naquele lugar, na vida daquelas pessoas, foi tão grande que eles suplicam a Jesus: mestre, fique conosco. E a Escritura nos diz que Jesus, então, fica mais 2 dias. Todo esse cenário nos dá uma visão do que está acontecendo no coração de Jesus. Jesus, apesar do cansaço físico, da fome que ele estava, há uma alegria no seu coração, porque o reino de Deus está se expandindo. A graça da salvação chegou até aquela mulher e ele sabia que dentro de alguns instantes ela voltaria trazendo pessoas de Samaria para que ele pudesse manifestar o reino de Deus. E tudo isso traz ao nosso coração, quando nós olhamos para o coração de Jesus, alguns elementos que não podem faltar se nós desejamos ser instrumentos nas mãos de Deus, se nós desejamos e ansiamos que Deus nos use. E o primeiro desses elementos é o compromisso. Veja o que Jesus diz justamente aí no verso 34, respondendo aos seus discípulos: mestre, come alguma coisa. E ele havia dito: eu não vou comer. E aí Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tinha um senso profundo do propósito da sua vinda nessa terra. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos entender aquilo que nos compromete, aquilo que nos chama a darmos prioridade. E isso tem a ver com o reino de Deus em nós. Você pense comigo, não há nada mais importante, nada, nem quando você casou, nem quando você teve seus filhos, ou quando você, por exemplo, se formou e teve aquela celebração de colação de grau, nada na sua vida é mais importante do que o reino de Deus ter te alcançado em Cristo. E através da fé e do arrependimento, você ter recebido a obra de Jesus sobre você. Mas agora, essa obra de Jesus sobre você te traz para essa esfera do reino de Deus. E o reino de Deus requer de nós um compromisso. Requer de nós que o anseio maior da nossa alma seja fazer a vontade daquele que nos envia. Aquilo que estava no coração de Jesus é aquilo que precisa estar no nosso coração. No coração de Jesus, numa dimensão perfeita, plena. Em nós, quantas vezes nós oscilamos? Quantas vezes aquilo que não deveria ser a nossa prioridade maior, ou por mais que sejam coisas boas, não deveriam tomar o nosso coração e nos encantar tanto, quantas vezes nós perdemos isso? Por isso, constantemente nós vamos ser lembrados. Precisamos ser realinhados com o compromisso de vivermos para Deus, porque aí os filhos, a casa, o trabalho, a formação, a profissão, as oportunidades e até as dificuldades passam a ter um sentido mais profundo, porque estão conectadas com o fato de que eu estou num relacionamento com Deus. E agora que eu fui objeto da obra de Deus, eu sou instrumento para que esse mesmo reino que chegou até mim possa florescer na vida de outros. Mas Jesus também nos ensina a importância de um segundo elemento, além de estarmos comprometidos. Jesus nos ensina a necessidade de termos visão. Verso 35,
Olha o que Jesus diz assim: vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Ah, meus amados irmãos, como isso é fundamental na nossa vida. Porque muitas vezes o óculos que nós estamos usando, ele está extremamente embaçado. E ao invés dele clarear a percepção das coisas, nós estamos olhando para nós mesmos, para as pessoas, para o mundo, para a sociedade ao nosso redor, dentro de uma perspectiva muito distante da realidade daquilo que Deus está fazendo e como o próprio Deus olha para as coisas. E aqui Jesus diz para eles: abram os olhos. Abram os olhos. Meu amado e minha amada, nós precisamos pedir nesses dias: Senhor, abra os nossos olhos. Senhor, quem o Senhor está colocando aqui, do meu lado, que o Senhor tem me dado a oportunidade de estar conectado, cuja visão do Senhor, a visão do Senhor, é derramar tua salvação, a tua graça, trazer transformação, trazer vida, derramar perdão. Mas eu não estou vendo, eu não estou percebendo, eu não estou atento. Então, meus amados irmãos, muitas vezes, nós temos um nível de compromisso com Deus e com as coisas de Deus. Mas às vezes nos falta visão. Pastor muito querido chegou um dia para mim e falou assim, em off, e aí eu não posso então contar quem ele é, porque ele fez uma crítica ao próprio pai. Ele falou assim: Jean, eu vim de um lar cristão. Meu pai, um homem de Deus. Meu pai, um homem, por exemplo, dizimista fiel. Todo domingo na igreja é dia do Senhor, vamos levar a família. Mas meu pai tinha um problema. Ele tinha muitas pessoas trabalhando com ele. Chegava no domingo, ele pegava a caminhonete, enchia de gente, parava no bar, todo mundo descia e ele ia para a igreja. Eu nunca vi meu pai fazer um convite para o funcionário dele. Você entende? Então, às vezes você é um crente. Assim, quando eu digo bom, entendo o que eu estou falando. Você tem níveis de compromisso com Deus. Você procura honrar o Senhor em muitas coisas. Mas às vezes a sua caminhonete está cheia e você está deixando o povo no bar. Sem dar uma palavra. O que está faltando? Visão. Visão da carência humana. Visão do poder do Evangelho. Visão das oportunidades que Deus mesmo está te dando. Então, o Senhor Jesus diz: abram os olhos, abram os olhos. Então, compromisso, visão. Se isso acontecer, nós vamos para esse terceiro elemento crítico, que é a colaboração ou a associação. Jesus diz aqui: aquele que colhe já recebeu seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos quem semeia e quem colhe. Às vezes você vai ser alguém que vai preparar o terreno. E às vezes você vai ser alguém que vai colher aquilo que um dia outra pessoa preparou o terreno para que ele frutificasse. Alguns de nós é momento de semear, outros é momento de colher. Mas o que Jesus disse aqui? Que os dois se alegram, o que semeia e o que colhe. Meus amados irmãos, a obra do Senhor, ela está diante de nós não como uma tarefa individualizada apenas. Nós somos chamados para cooperarmos uns com os outros no compromisso e na visão de vermos o reino de Deus avançar. Nós precisamos ter essa consciência. Então, quando nós temos feito esse chamamento, nós estamos, irmãos, eu disse, a gente tem que arregaçar agora as mangas. Semana que vem, a gente começa os grupos, todas as candeias,
trabalhando as pessoas que nós estamos chamando e orando por elas. Vários grupos pequenos estarão funcionando durante 6 semanas anunciando o Evangelho. Mas talvez você diga assim, pastor, eu não consigo ser um facilitador, eu não consigo ser quem vai dirigir, quem vai liderar. Não tem problema, meu irmão, mas você consegue fazer parte, você consegue se engajar, porque Deus usará a colaboração que você tem para oferecer. Todos nós somos chamados a cooperar no reino de Deus. E se a gente tem a visão de que isso nos conecta, e nós podemos servir juntos, cada um com seus dons, com seus talentos, alguns já mais experientes, outros começando essa jornada de dizer para Deus, Deus está aqui em minha vida, usa a minha vida. Ah, meus amados irmãos, se nós tivermos essa percepção e trouxermos para nós esse elemento da colaboração mútua para o avanço do reino, Deus poderá fazer muito no nosso meio. E muito através de nossas vidas. Mas é necessário compromisso, visão, para que nós possamos dizer sim, irmão, vamos juntos. Será que a gente consegue? Vamos cooperar, vamos trazer as pessoas para a gente reunir com elas, compartilhar de Jesus. Talvez você sinta muitas vezes, mas pastor, eu tenho dificuldade com algumas questões da palavra. Eu não tenho conhecimento da palavra suficiente, meu amado, mas você tem conhecimento suficiente para, por exemplo, você saber que se você amar, se você orar e se você se dispor, Deus pode te usar com aquilo que você já tem. Deus pode te usar. E aquilo que você não tem, Deus pode levantar irmãos e irmãs para estarem colaborando conjuntamente de modo com que o Senhor vai usar uns para semear, outros para colher, uns para arar, outros para virem com os feixes. Mas Ele dará o fruto daquilo que Ele mesmo está desejando produzir. Por último, além de compromisso, visão, colaboração, irmãos, nós temos que ter expectativa. Nós temos que ter expectativa. Jesus diz no verso 38, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Isso aqui é uma referência a quê? Ele está lembrando que existe toda uma história da redenção. Imagine todos os profetas, homens e mulheres de Deus do Velho Testamento. Agora os discípulos estão diante do próprio Senhor Jesus. E o que vai acontecer? Logo ali naqueles instantes, depois dessas palavras, os discípulos verão uma multidão de samaritanos indo ao Senhor e sendo salvos. E aí Jesus diz assim, vocês estão colhendo algo que muita gente trabalhou, plantou, semeou, e vocês estão tendo esse privilégio. Mas, meus amados irmãos, se a gente não se compromete, se a gente não tem a visão de que é tempo de salvação, Deus está salvando pessoas, Deus está chamando pessoas ao arrependimento, é tempo de avanço do reino, mas aí nós estamos cegos, nós estamos muito mais focados nos problemas nossos do dia a dia, e nós estamos consumidos na mente, no coração por eles, e perdendo a visão mais ampla do propósito da nossa vida. E a gente acaba não cooperando uns com os outros para esse avanço, não nos associando uns com os outros naquilo que faz o reino avançar. Então, que expectativa nós vamos ter? Que expectativa nós vamos ter? Há um versículo que está lá em Lucas 16, 9. Jesus conta a parábola, e com isso eu já estou caminhando para aplicar isso aqui ao momento que nós estamos vivendo. Jesus conta a parábola daquele administrador que não era lá muito honesto assim. E basicamente a parábola dele foi para dizer assim, o cara era desonesto, mas era eficiente. E aí tem aquele versículo que você conhece. Os filhos das trevas muitas vezes são o quê? Lembra não, pessoal? Mais hábeis do que os filhos da luz. Jesus está defendendo o administrador que é desonesto? Não. Jesus é santo.
Jesus nunca vai se associar àquilo que é corrupto, enganoso. Mas o que ele está dizendo é que as pessoas, às vezes, elas usam habilidades, recursos, inclusive financeiros, as estruturas que elas têm, o carro, a casa, a empresa e assim por diante, muitas vezes com muita habilidade, mas para os propósitos errados. Então, o que nós, povo de Deus, deveríamos nos despertar? Senhor, primeiro, eu estou aqui comprometido com o propósito certo. Meu compromisso é com o teu reino. Senhor, abre o meu entendimento, para que eu possa saber, ó Deus, como ser instrumento do Senhor. O Senhor está dizendo que tem uma colheita e que o Senhor está me chamando. Então, Senhor, abre a minha visão para essa colheita. Senhor, eu estou aqui. Com quem que eu posso somar forças? Com quem eu posso aprender e crescer, de modo com que eu possa ser instrumento do Senhor? E diante disso, Senhor, como que eu posso agora ter expectativas? E aí vem esse grande segredo. Será que aquilo que Deus tem te dado, as suas riquezas, entenda o que eu estou dizendo aqui de riqueza, tudo aquilo que te traz um benefício, talvez a inteligência que Deus te deu numa área, como eu disse aqui, a sua própria formação, o local que você mora, o trabalho que você desenvolve, eu não sei, mas você tem suas riquezas, a sua própria família. Mas você já parou para pensar que essas riquezas devem fazer de você um bom mordomo para levar o reino de Deus avante? E aí lá naquele texto que eu citei, Lucas, capítulo 16, verso 9, Jesus diz assim: usem, depois de falar a parábola daquele administrador desonesto, usem as riquezas deste mundo para ganhar amigos. E ele diz o porquê. Para que esses amigos te recebam na eternidade. Olha que coisa. Eu disse isso aqui poucos domingos atrás. Eu falei assim, você não vai levar dinheiro, você não vai levar carro, você não vai levar título, nada. Mas Jesus está dizendo aqui, você vai levar amigos. Você vai levar gente. E o Senhor Jesus está dizendo assim, e eles vão te receber na eternidade. Pastor, como é que vai ser isso? Vai ter uma festa? Como é que vai ser? Eu não sei. Eu só sei o seguinte, você quer ver uma riqueza para a eternidade? A única riqueza são as pessoas que você alcança. Fora elas, você não vai levar nada. Nada. Então, qual que deveria ser a nossa grande expectativa? Senhor, usa os recursos, sejam eles quais forem, da minha vida, para promover o avanço do Evangelho, Senhor. Senhor, eu quero ter filhos espirituais. Eu quero ter amigos que eu possa dizer, eu fui o instrumento para que essas pessoas possam estar na eternidade. E aqui o Senhor está me dizendo que esses amigos que eu ganharei para o Senhor, eles me receberão lá. O resto, tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Observe então, meu amado, minha amada. Onde estão depositadas as suas expectativas? Eu volto a dizer, o trabalho é uma bênção de Deus. Os filhos são uma bênção de Deus, herança do Senhor. Você viver com dignidade. Quem sabe, inclusive, se for do propósito de Deus, Deus te dá dinheiro. Deus te dê dinheiro em nome de Jesus. A raiz de todos os males é o dinheiro, irmãos. É o amor ao dinheiro. Você não pode amar o dinheiro. Mas o dinheiro pode ser uma forma de você servir no reino, ser abençoado e abençoar. E assim você pode aplicar essa percepção a tudo. O problema é se esse resto te tira a visão, o compromisso, a expectativa e o desdobramento em compartilhar com outros a tarefa
de fazer Jesus conhecido. Irmãos, é tempo de nós puxarmos aqui e falarmos: vamos lá, Senhor, vamos trabalhar. Acabei de falar de cooperação. Toda a igreja está chamada. Se você olhar ali fora, nós já estamos com as revistas dos grupos que vão estar funcionando. Lá fora também tem Bíblias para você usar no anúncio do reino. Evangelho de João, folheto. Ou seja, a igreja está cooperando, dando todos os subsídios para que você, entendendo isso, você fale: está aqui minha vida, Senhor. Nós estamos com mais ou menos 50 pessoas que nos entregaram a ficha. Pastor, eu vou sentar com amigos, amigas que ainda não conhecem o Evangelho. E nós estamos dando treinamento, ferramentas, subsídios. Mas nós não vamos fazer apenas isso. Nas próximas 6 semanas, o Evangelho que vai ser pregado de casa em casa será o mesmo tema dos sermões aqui na igreja. As próximas 6 semanas. Porque nós queremos que o seu coração, mesmo você que já crê, você seja tão impactado por esse Evangelho, que ao sair daqui, quem sabe no domingo que vem, você fale assim: agora eu já sei o que eu tenho que fazer. E essa palavra que salva, que transforma, que um dia te alcançou, esteja tão dentro de você que você não consiga se calar. Essa é a minha oração. Mas não para aí. Nós somos comunidade. E nós temos o desafio de conectar as pessoas, conectar as famílias, trazê-las para que elas tenham um ambiente de nutrição. Porque se Deus nos der a bênção de que várias pessoas se rendam a Jesus, elas serão como bebês na fé. Elas precisam do genuíno leite espiritual. Elas precisam de uma família que as acolha. Elas precisam de um ambiente que não seja contaminado por um falso evangelho. E Deus nos deu uma estratégia. Dias 18 e 19 do 10, nós vamos fazer um lindo musical. Um lindo musical. Mas não vai ter só musical, não. Nós vamos chamar esse povo para comer com a gente. O sábado à noite, caldo. Eu sei que está meio quente. É só o pessoal dar uma sopradinha ali, vai ficar bom, vai ficar bom. Caldo, vamos servir caldo para o povo. Trazer os amigos, parente, vizinho, que a gente está pregando o Evangelho. Vem para o musical, é impactado mais uma vez pelo Evangelho e vamos tomar caldo com esse povo. E aí, irmãos, em nome de Jesus, não me passa vergonha, não. Não é dia para você ficar batendo papo com a crentalhada daqui, não. Você trouxe, é o contrário, você tem que conectar. Fulano, vem cá conhecer meu amigo aqui da igreja, ele é mais ou menos da mesma área sua, trabalha com isso, isso, isso. Nós vamos dar atenção, amar essas pessoas. Aí no domingo de manhã, musical. E o que mais domingo de manhã? Comida. Almoço. Já estão formando equipe. Pastor, é o almoço missionário igual acontece todo domingo? Não. Almoço 0,800 para esse povo. Vamos comer com eles. Não é? E aí à noite, terceira sessão do musical. E o que é que vai ter? Vamos ver se alguém adivinha. Comida, bolo de aniversário. Bolo de aniversário. E nós estamos mandando fazer 2.000 cada dias especiais. Alguns sabem o que é cada dia, é um devocionário. Porque no musical já tem a ponte para aquilo que Deus vai fazer nos outros meses. E a pessoa vai chegar aqui e vai ganhar o cada dia. Vocês também vão poder distribuir onde Deus colocar a sua vida para servir. Então, irmãos, nós vamos trabalhar. Pastor, eu tenho muita dificuldade. Você sabe picar cebola? Ah, pastor, isso aí eu sei. Então vamos picar cebola. Ah, pastor, mas eu choro tanto quanto eu pico cebola. Mas você pode te ajudar no estacionamento? Então vamos ajudar no estacionamento. Pastor, eu queria investir nisso, abençoar isso. Hoje nós estamos começando a levantar a oferta. Nós vamos de dinheiro para isso tudo. Isso aqui vocês vão ver, gente. Isso aqui vai ficar igual um teatro. No bom sentido, tá?
No bom sentido. Em que sentido? Nós vamos fazer um musical lindo. E esse musical, ele conta a história da redenção. E em nome de Jesus, se a gente se comprometer, se nós tivermos no coração a visão de Deus, abre, Senhor, abre os nossos olhos. Se nós falarmos, Senhor, eu estou aqui, me usa cooperando com os meus irmãos, nós podemos ter santas expectativas do que Deus irá fazer. Do que Deus irá fazer. Hoje a gente começa a levantar recursos financeiros, entregando material para as famílias, para vocês, apoiando cada pessoa que irá ter um grupo de evangelização e trabalhando muito para ver uma colheita abençoadora de Deus ainda esse ano sobre a sua igreja. Pastor, mas a coisa está difícil, o senhor não sabe, eu tenho passado por luta, por problema. Então coloque o reino no centro da sua vida, meu querido, porque a Bíblia diz, busque o reino e a justiça em primeiro lugar. Deus vai acrescentar as outras coisas. Aprenda. Não é mergulhando nos problemas que você terá a solução deles. Não é transformando os problemas numa ausência sua de compromisso com as coisas de Deus. É o contrário. É em meio aos problemas dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. E os problemas eu estou colocando nas tuas mãos. Porque é o Senhor que cuida de mim. É o Senhor que abençoa a minha vida. Está dando para entender, pessoal? Ou está muito confuso?